Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Reinoncast, o podcast onde a gente fala sobre vida, propósito e visão de reino, uma conversa leve, descontraída e humorada, e para nós é um privilégio ter você inscrito em nosso canal. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes, quero cumprimentar também o pastor Adlas por estar comigo nesse projeto. Sou grato a Deus. Quando a gente começou a idealizar esse projeto, nós decidimos que tudo seria para a honra e glória do nome de Jesus. E estamos aqui fazendo esse ID. Eu quero cumprimentar também nossa querida e minha cunhada, Aira, por estar fazendo parte disso e também fazendo história por ser a primeira mulher a ser entrevistada aqui no Reinoncast. Então, seja bem-vinda, Atlas. Gente, está conosco a Aira Santos Cunha, ela que é cristã, esposa, mãe de 2 meninos, formada em gestão financeira, empreendedora desde os 17 anos, fundadora da Soma, uma marca que tem o propósito de abençoar a obra missionária e potencializar a propagação do Evangelho de Cristo. Minha amiga Aira, seja muito bem-vinda. Você viu que chique, rapaz? Que prazer, que alegria. Olá, Reinon Lovers, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Para mim é uma honra estar aqui, dividindo esse tempo com vocês, esse tempo tão precioso das nossas vidas. E eu estou muito feliz e me sentindo muito honrada de estar aqui e poder contribuir de alguma forma com esse conteúdo tão precioso que vocês têm distribuído aí nas redes. Nossa, para a gente é uma honra ter você aqui e logo de cara falando de um assunto que é bem relevante para a juventude que nos assiste, jovens de 0 a 100 anos, Aira. Jovens de 0 a 100 anos que nos assistem, consomem o nosso conteúdo, mas antes de irmos às perguntas, à conversa em si, gente, não esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Nós temos uma meta para esse mês e a gente conta com você. De que forma? Além de você assistir, você curtir e compartilhar, você se inscreve. Se inscreve para receber o conteúdo em primeira mão, porque todas as vezes que um episódio for ao ar, sempre às sextas-feiras, 18 horas, você vai estar recebendo a notificação, tá bom? Aí no seu celular, e assim você vai estar recebendo em primeira mão o nosso conteúdo. Então não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com alguém da sua família, com o seu filho, com o seu primo, seus irmãos, enfim, tá bom? O importante é você ser um canal de bênção para mais algumas pessoas, né? David, nós hoje vamos falar sobre amizades e é um tema bem pertinente para essa época, porque existem amigos, existem falsos amigos e etc, né? E nós trouxemos aqui a nossa amiga, a irmã Aira, para falar sobre esse assunto. Ela que se você pesquisar nas redes sociais, em especial no Instagram, vai já estar passando aqui, ela tem muito conteúdo falando sobre isso, um vídeo viral, e nós entramos nesse consenso de trazer alguém com uma ampla experiência para falar de relacionamento fraterno e também falar de relacionamentos tóxicos, né, Aira? Porque tem gente que pensa que a amizade é um mar de rosa, é só coisa boa, é um abraço, é mandar figurinha pela manhã de bom dia e logo ser respondido contra figurinha. Só que a amizade vai além das redes sociais, né, Aira? Então, minha pergunta para você, minha amiga, o que é um verdadeiro amigo para ti? Para mim, um verdadeiro amigo é aquele que, em primeiro lugar, te respeita a sua individualidade, respeita os seus gostos, respeita o seu espaço. E aquele amigo que está alinhado com o propósito que você tem, com a sua visão de mundo. Então, um verdadeiro amigo, ele está alinhado, ele caminha junto com você porque vocês estão indo na mesma direção. Então, esse para mim é um verdadeiro amigo. Tem que estar alinhado com os seus pensamentos, os seus propósitos, é isso que você pensa. Então, um amigo, se ele por acaso me corrigir, eu ainda posso considerá-lo amigo, Aria? É aí que você deve considerar um amigo. Porque o amigo, eu falei ainda essa semana para uma amiga que a Bíblia mesmo diz que o ferro afia o ferro. Uau! Assim faz um bom amigo, né?
Uau, show. O amigo que ama, ele deseja o bem do outro. E por você desejar o bem, você, às vezes, muitas vezes, precisa ter conversas difíceis, né? Aquela poda que facilita a árvore dar frutos. Então, e é interessante que, se a gente for olhar, a Bíblia ela é recheada de conselhos sobre a amizade. Uau, muitos. E eu me pego pensando muito nisso, porque se não fosse tão importante esse assunto, Deus não falaria tanto, né? Há amigos mais chegados que o irmão. Então, Deus ele incentiva que a gente busque essas verdadeiras amizades para desofilar, né? A vida às vezes é tão corrida, a gente tem tantos problemas, aí você se encontra com amigos e você conversas leves, você te distrai por um período de tempo, você consegue se reorganizar e enfrentar novamente os seus problemas, né? E para mim, o verdadeiro amigo é aquele que te corrige pelo seu bem. Pelo seu bem. Eu queria fazer uma colaboração aqui. A gente poderia também diferenciar o amigo do colega, certo? Isso é ótimo. Que é um ponto importante para a gente começar a basear a nossa conversa. Uma coisa que minha mãe falava, que era muito importante também, é: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, vamos começar a basear a nossa conversa por aí. Vamos fazer distinções, né? Quem é amigo e quem é colega. Exatamente. Isso. Então, Aira, você pode dizer, minha amiga, que se você tem amigos de verdade? Tenho amigos de verdade, graças a Deus. O David falou uma coisa muito, muito importante, que é distinguir quem são os amigos e quem são os colegas. Eu gosto de pensar que existem tipos de amigos, né? Tem pessoas que é maravilhoso ir no shopping com a pessoa, né? Sei lá, comer ir pro restaurante, ter um tempo ali gostoso. Mas se você for viajar com essa pessoa, você vai se estressar e você nunca mais vai nem querer falar com ela. Conviver, né? Conviver ali uns 5 dias, você já vai ficar tipo saturado e vai falar: poxa, eu não quero nunca mais nem no restaurante com essa pessoa. Então, a vida ela vai te trazendo essa maturidade para você entender quem sim, quem não e quem nunca. Você já viu essa expressão? Quem sim, quem não e quem nunca. Perfeito. Tem gente que sim, tem gente que não, e tem gente que é jamais, né? Show. Então, essa maturidade você só adquire com o tempo mesmo, porque quando a gente fala sobre amizade, você tá falando sobre o seu coração, sobre abrir seu coração, sobre se entregar, mostrar vulnerabilidade. E tem pessoas que te admiram tanto, sabe? Te veem de longe, te admiram tanto, aí vão se aproximando de você, e aí você acaba mostrando uma vulnerabilidade ali, né? Se abrindo, e o que acontece? A pessoa não tinha estrutura para receber essa sua vulnerabilidade. É aí que eu entro. Né? Eu me encaixo aí, Aira. Eu me encaixo aí, David. Por quê? E graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa que me orienta, porque assim, eu sou esse tipo de pessoa, que faço, abre aspas, amizade fácil, e acabo, às vezes, falando o que não é para falar. Às vezes eu conheço alguém ontem, hoje eu já estou conversando conversas bem a fundo, coisas que não é para conversar. Óbvio. Eu tenho esse problema, né? E parece que já são amigos, já... como se exatamente. Porque às vezes tem uma afinidade ali, a pessoa parece com você, a conversa é boa. Gente, você acaba confiando na pessoa rapidinho ali. Vocês falaram de um vídeo aí que viralizou. Não diria viralizou, mas teve uma quantidade de visualizações boas, enfim. E na época que eu postei esse vídeo, eu tinha sofrido uma decepção muito grande, assim, muito dura, com uma amizade muito importante pra mim, aquela amizade. Quem nunca? Quem nunca? Mas aí que pega, essas pessoas que eu me machuquei bastante, eram pessoas deliciosas de conversar. Sabe quando a conversa flui? Quando o negócio vai, que delícia, pá, legal. Nossa, é muito bom estar com a pessoa, você fica até de madrugada, várias madrugadas conversando. Mas, na verdade, são pessoas que não são sinceras, né? E somente quem vai dar esse discernimento pra gente é o Espírito Santo de Deus. Então, existem pessoas que você só vai poder ouvir.
Até porque a gente conhece o que a gente O está vendo. A gente agora, conhece o interior da pessoa. O interior. Mas o Espírito Santo, ele vai te mostrando, sabe? Pouco a pouco. Sabe aquela amizade que é legal tal, mas sempre que pode, ela te entristece de alguma forma? Sim. Às vezes com um comentário sobre a sua aparência, às vezes com um comentário sobre coisas inúteis. O Douglas fala muito sobre isso, sobre o desenvolvimento cerebral, né? E na adolescência ali, por os 12, 13, 14 anos, o adolescente ele vai entrando num momento onde ele precisa pertencer a algum grupo. Então ele já não quer tanto os pais, a família, ele precisa pertencer a algum grupo. Então ele encontra nos amigos refúgio, né, abrigo, e muitas dessas relações acabam sendo tóxicas. E muitas são influência, né? Você sofre influência dos seus amigos. Então, às vezes, aquela pessoa que ela é muito legal, tal, a conversa flui, mas ela sempre te entristece, ela sempre vem atingindo um pouquinho a sua identidade, te fazendo duvidar de você mesmo. Esses sinais, eles vão acontecendo, e se você pedir direção de Deus, você consegue discernir. Vocês acham, por exemplo, lá vai eu, né, fazendo aqui a mediação. Vocês acham eu achei que você ia falar, sendo advogado do diabo. Você ia falar, tipo né? isso, também. Advogado dele, né? Mas vamos lá, vocês acham que é possível, por exemplo, um cristão ser ou ter um grande amigo mundano? Vocês acham que é possível ter uma amizade saudável dessa forma? Porque, por exemplo, ferro afia ferro, né? Como você falou. Será que não é só no sentido do camarada professar a minha fé? Ou você acha que é possível eu ser da igreja, ir para os cultos, mas ainda assim ter um grande amigo que não gosta da igreja, que não... Vocês acham possível? Vamos ser sinceros. Olha, eu vou falar sinceramente, aí eu tiro toda a parte bíblica da história, vou dar a minha opinião como pessoa. Eu acredito que é possível, sim, você ter amigos que não professem a mesma fé que você, grandes amigos, porque daí você vai estar falando da parte de caráter, de ética. Poxa, eu tenho exemplos, e eu poderia citar aqui, de pessoas extremamente corretas, éticas, amáveis, pessoas boas, que só não são melhores porque não encontraram Jesus, né? Mas são pessoas maravilhosas, de um coração sincero, pessoas que amam verdadeiramente, e que são bons amigos, melhores amigos até do que alguns que estão dentro da igreja. Mas para essas pessoas também, nós como cristãos precisamos entender que, como a Bíblia diz, né, nossa vida é um livro aberto, né, uma carta aberta e lida. Então, através da nossa vida e do nosso testemunho, o nosso maior objetivo com essa amizade tão amada é mostrar Jesus. Então, pouco a pouco, é mostrar Jesus para essa pessoa que não gostava de igreja, só pelo convívio com você, vai passar, não a gostar, mas a não ter nada contra, nem ser a favor, nem ser contra. Então, acho que o nosso poder de influência tem que ser maior sobre essa pessoa do que o contrário. E também precisa existir uma maturidade da nossa parte, de não é todo conselho que eu vou pedir, porque nem é todo conselho que a pessoa vai poder me dar. Salmo 1, verso 1. Eu acho que não é assim, eu acho que é uma exceção. Isso, se acontecer, sim, eu acho que pode ser uma exceção, mas eu não digo que não possa acontecer. Isso. Até porque tem um grande amigo da família que ele não professa a nossa fé. E ele está em todas as reuniões importantes. Amável. E ele é super importante pra gente. É muito bom ter ele com a gente. Então, às vezes é até melhor ter ele do que ter outras pessoas que são cristãs e a gente não faz muito porque a gente não confia ou até porque... Enfim, são por vários motivos. Então, eu acredito que possa haver, porque eu tenho essa experiência, mas não acredito que seja a regra. A regra. Acho que é uma exceção. Mas, então, a partir daí, em que momento, então, Aira, você acha que uma amizade começa a mostrar seu lado tóxico, né? Você falou que teve uma decepção, né, com uma pessoa. Na verdade, todos nós já tivemos decepções com amigos, né? Mas dentro dessa experiência que você tem, que momento você acha que começa a entrar as toxinas, começa a vir ali aquelas veneninho, setas, né? O veneninho. O veneninho. Eu acredito que eu já até falei aqui.
quando a pessoa exerce uma influência demasiada. O que significa influência demasiada? Poxa, tudo que eu vou fazer, eu preciso da opinião da pessoa. Eu preciso da aprovação da pessoa. A pessoa faz eu me sentir menor, me sentir meio burra às vezes. E aquela pessoa tem muito poder sobre você. Isso é um perigo. Porque a pessoa fala, te entristece muito, ou te deixa muito eufórica, tudo muito, fora ali do equilíbrio, eu acredito que já não está tão legal, porque há uma manipulação aí. E falando, não tem como falar sobre amizades e não falar novamente sobre esse contexto juvenil, adolescente. Nós, pais, temos a obrigação de conduzir os nossos filhos nesse momento. Porque a minha mãe, essa decepção que eu tive, foi uma pessoa dentro da igreja. E nesse auge da minha adolescência, onde eu precisava pertencer a um grupo, meus pais foram muito incisivos em me fazer pertencer ao grupo da igreja. Aquelas pessoas que tinham o mesmo propósito que eu, estavam caminhando junto comigo, no mesmo caminho que eu. Então eu não pertencia ao povo da escola. Minha festa de 15 anos estava recheada de amigos da escola, mas amigos da igreja. A minha festa de 15 anos foi uma festa assim, bem de princesa, tudo. Mas meus amigos, na época, eu fui em uma festa de 15 anos, era bebida, era tudo. Mas na minha não teve isso. Na minha teve oração, teve meio que um culto de agradecimento. E aquelas pessoas que estavam ali, que não eram cristãs, me respeitavam a minha história, respeitavam a minha família, porque nós éramos exemplo. Então, a minha mãe e meu pai sempre me permitiram fazer vínculos com pessoas cristãs da igreja. Então, eu não ia dormir na casa de amigo que não era crente. Eu ia dormir na casa das minhas amigas que professavam a mesma fé que eu. Então, quando a gente fala sobre é possível ter um amigo que não professa a mesma fé, eu estou falando no contexto adulto, onde você já tem maturidade de pensar por você mesmo e você não é influenciável. Porque se você deixa o seu filho nutrir amizades mundanas, ele vai estar suscetível a ir para o mesmo caminho que elas. Até porque, o que pode ser importante para um pai cristão ou para uma família cristã, para um outro colega não é importante. Não é. Por exemplo, virgindade, sexo. Isso. Pra gente são coisas importantes, para o cristão, talvez para eles não sejam algo que seja... Festa, na maioria das vezes não é até incentivado. Então, eles conversam, a conversa vai ser sobre isso. Sim. Então, não vai ter essa barreira. Então, eu acho legal dos pais, né? Os pais, e até eu que sou pai, hoje, se preocupar com essa questão, justamente para privar o meu filho de conhecer essas coisas muito cedo e... Enfim. Eu já cuidei muitos anos de adolescente junto com o Douglas, porque o ministério dele é muito adolescente e tal. E eu cansei de ouvir de mães a seguinte frase: eu não tô gostando da amizade da fulaninha, essas meninas me incomodam, essas meninas, eu não gosto quando ela sai com essas meninas. E eu falo, tá, mas por que você não proíbe? Não, mas eu vou proibir? Sim. Tem 13, 14 anos de idade? Vai proibir sim. A minha mãe me proibia. Não vai sair, não vai andar, não quero, acabou. Não, acabou. Não tem essa conversinha, não tem... Existem coisas na criação dos filhos que não existe espaço para negociação. Eu não gosto desse menino que meu filho tá andando. A partir de hoje, não vai mais andar. Mas não vai, eu não quero, pronto. Eu sou a autoridade espiritual sobre sua vida. E precisamos falar sobre a questão da toxina. Eu acredito sim que os sinais eles vão sendo mostrados pouco a pouco, e se você pedir direção de Deus, você vai ter os olhos abertos para isso. E o interessante, por exemplo, é que essa toxicidade dentro de uma amizade, ela às vezes é demonstrada através de brincadeiras. A pessoa deixa escorrer o veneno brincando. Né? Fica com tiração, como chamam, né? Fica te tirando, né? Rindo, falando verdades brincando, né? Quando a pessoa tem a intenção de te machucar, ela pode até não ser direta, David, de te falar assim, ela vai falar brincando. E isso vai ficando cada vez mais evidente
quando você começa a perceber que aquilo ali, opa, tá machucando. Então, pastor Adler, só um comentário sobre isso. Eu acredito também que nessa fase da adolescência, jovem, a gente ainda não tem uma bagagem para dizer não, para falar assim, para falar o que eu quero, eu tô sentindo. Eu não consigo pegar uma ofensa sua e me posicionar, falar assim, ó, não gostei disso, não consigo, ainda não tem experiência, não tem bagagem para isso. E aí fica uma dica já, se você se sentir mal, fale. Fale assim, ó, se posicione, eu não gostei disso. Ó, esse tipo de palavras eu não costumo usar, entendeu? Uau. Então eu acho que é isso por aí. Isso fere princípios, fere a santidade, fere o caráter. Então, fica essa dica mesmo aqui pelo David, né? Que é necessário você que tem aí entre 10 e 18 anos, né? Essa idade aí de aceitação, é bom você ter e aprender a se posicionar, né? Porque tem ambientes que eu não devo frequentar, porque se eu frequentar eu vou acabar sendo intoxicado por conta das influências ali. Por falar em influências, e aqui já foram falados sobre mais influências, né? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso quer dizer que se você tem o costume de orar e você começa a andar com quem não ora, você vai fazer o quê? Parar de orar. Parar de orar. Se você tem costume de ir para a igreja e começa a andar com quem não vai para a igreja, vai parar de andar. É algo interessante, que a Bíblia ela é um manual de instruções para o homem. Quando você compra um celular, quando você compra um dispositivo, lá aparece, lá tem o manual de instruções. Se você fizer aquilo conforme está dizendo no manual, o produto vai funcionar bem. O ser humano, Deus deixou também um manual de instruções, né? E Provérbios, por exemplo, 18:24 diz assim, Aira, cuidado, a tradução King James na linguagem de hoje. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Então essa palavra aqui é direcionada para você que tem vários colegas e alguns amigos. Tenha cuidado com quem você quer chamar de amigo, quem é colega. Por quê? Porque tais pessoas podem não ser dignas de ter de fato a sua amizade e elas podem ser um mau caminho. E isso, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas tais caminhos levam à perdição, à morte e à ruína. Então, cuidado com quem você está abrindo o seu coração na internet, no WhatsApp. Por quê, Aira? Porque tem pessoas que estão esperando uma fraqueza sua para poder te destruir, né? Então, e envergonhar o nome de Jesus. Não sangre perto de tubarões. Por quê? Porque senão eles vão se alimentar da sua fraqueza. Você teve uma experiência assim, já foi falado aqui, mas qual é a orientação, Aira, que você pode passar para esse jovem, para essa jovem que está decepcionada hoje, que sofreu uma decepção com um amigo e você já percorreu por esse caminho, nas suas redes sociais você abriu seu coração, mas olhando ali para aquela câmera, o que você pode dizer para essa pessoa hoje que está decepcionada, se isolou e não quer mais saber de ninguém? Primeiramente, só gostaria de frisar o que o pastor Adras acabou de ler, que fala que as muitas amizades, não está escrito as muitas amizades com os ímpios, as muitas amizades com aqueles que não professam a mesma fé que você, com os gentios. Não está falando sobre isso, está falando que muitas amizades. Então, independente se está dentro da igreja ou fora da igreja, são pessoas. E pessoas falham, pessoas nos machucam, pessoas nos ferem. E em relação a você que está aí desiludido com a amizade, eu aprendi, observando tudo que eu passei, que eu realmente me fechei ali, fiquei muito magoada, eu falo a seguinte frase para você: peça amigos para Jesus. Porque nessa fase, Deus falou comigo e falou: você nunca me pediu amigos. Para mim fez... Uau. Eu nunca havia pedido amigos para Deus. Eu tinha amigos ali do meu contexto de igreja, onde meus pais me inseriram muito pequena. Fui crescendo com aquelas pessoas. Para mim, eles eram bons amigos.
mas acontecia isso aí de machucar, eu não sabia me defender. A Ana, sua esposa, aprendeu muito e sofreu muito menos que eu, porque ela acabou tendo uma casca mais grossa, né? E eu vendo o meu testemunho, né? Ela foi sábia, não precisou passar para aprender. E Show. Deus falou para mim e falou: olha, você nunca me pediu amigos. Eu realmente nunca tinha feito uma oração assim: Senhor, me dê amigos. Eu comecei a pedir amigos pro Senhor. E mais importante que isso, eu me tornei a amiga que eu gostaria de ter. Porque é muito interessante você querer amigos e não ser um bom amigo. Porque vai muito além de sair para comer, sair para mandar uma figurinha de bom dia, como você falou. Ser amigo de verdade é saber ouvir, saber aconselhar, saber perdoar. Saber perdoar a fraqueza do outro, enxergar, afiar quando for preciso, mas abraçar quando for preciso também. Falar a verdade. Falar a verdade e saber, de fato, diferenciar os colegas dos verdadeiros amigos. Porque não é para todo mundo que você abre a sua casa, não é para todo mundo que você abre o seu coração. Eu acho que isso é um ponto importante também. Que acessa o secreto do seu coração. Tem gente que não tem estrutura para acessar a escuridão que há dentro de você e te apoiar, te abraçar. Então, por isso que nós devemos orar e pedir ao Senhor que Ele apresente os amigos dele pra gente. Essa é a verdade. Aqui um amigo que Jesus me apresentou, conheci o David em 2017, no quilômetro 12 da Assembleia de Deus, lá na Avenida Torquato Tapajós. Na verdade foram conexões, né? Foram networkings que nós fomos fazendo até chegar à família do pastor Mauro. Eu conheci o David quando um amigo me indicou para pregar na igreja dele, em 2017, e lá eu preguei, até ainda lembro, a minha esposa até fala assim: amor, tu tem a memória fotográfica, tu lembra de detalhes, enfim. Eu preguei sobre João, capítulo de número 2, as bodas de Caná da Galileia. O pastor Jefferson Reis estava conosco lá. E o David, o Jean, a dupla Bruno e Breno, né? Quem não sabe é David e Bruno, né? E ali nós nos conhecemos, nos apresentamos, e aí fomos afunilando mais a nossa amizade. Em 2018 eu fui congregar na igreja do pastor Mauro, juntamente com o David. O David passou a ser um chaveirinho nosso, né? Para onde nós íamos, o David ia, né? A gente era convidado para... A gente sempre preguei, sempre cantei, minha esposa cantou, e aí levava o David, né? E aí a gente ia para alguns municípios do Amazonas, a gente ia para algumas agendas ali. Lembro que nós formamos até uma banda, né? Pastor Adlas e banda, era o David, o Yuri, era toda a turma, né? Inclusive, quando o Yuri estiver por aqui, temos que trazer o Yuri aqui, viu? O Yuri é uma benção, Deus abençoe, Yuri. E aí, a partir de 2018, nós fomos afunilando mais, até que o David casou, né? Ele já havia falado da Ana para mim, da sua irmã, já tinha falado, casou, veio para São Paulo. Eu também segui um outro caminho, fui para Parintins, fiquei 5 anos praticamente em Parintins, o David aqui em São Paulo, e de repente eu estava no meio do Rio Purus, no Amazonas, voltando de uma agenda na cidade de Pauini, quando naquela lancha eu recebi uma mensagem do David. Aí você me pergunta, mas como que você tinha acesso à internet no meio do rio? Obrigado, Elon Musk, né? Starlink, obrigado, internet top. Mas enfim, aí o David falou, mano, vamos vir aqui e tal, você tem coragem de vir pregar? Eu digo, meu irmão, eu vou pagar minha passagem agora. Você vem mesmo? Pronto, nós viemos, eu, minha esposa, minha filha, no passado. O pastor David nos apresentou seu pai, pastor Auri. Pastor Auri gostou da gente, se interessou pela nossa chamada. E para resumir, se hoje, Aira, eu estou aqui, é por causa do meu amigo, por causa de uma amizade, né, que foi firmada há alguns anos atrás. E é aquilo, a gente, pelo menos homem, não é de estar o tempo todo mandando mensagem, né? Não, mas é para isso, amigo, é para essa hora. Mano, lembrei de ti. Você tá precisando de alguma coisa, mano? Isso e aquilo. Eu vou fazer uma consideração sobre isso e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que uma pessoa ela pode ter muitos amigos? E aí eu vou fazer uma consideração baseada em Jesus, tá? Jesus, ele tinha 12 discípulos, ele tinha 3 que eram mais chegados e só um deitava o peito
a cabeça no peito dele. Eu acho que assim, eu não consigo imaginar eu com muitos amigos. Eu tenho poucos amigos. Eu considero que meus pais e minha mãe é minha maior amiga. Minha esposa é uma das minhas maiores amigas. Elas que vão falar a verdade quando eu precisar. Né? Sempre. Sempre. A mulher e a mãe, elas nunca vão mentir pra você. Pode ter certeza. É verdade. O pai também é meu pai. Mas eu acredito que eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu não tenho muitos amigos. Eu tenho muitos colegas. E às vezes até se confunde isso, até porque pela personalidade. Por exemplo, a Aira e a Ana são personalidades diferentes. A Ana, ela é bem mais fechada, ela tem uma personalidade muito forte, então para ela conseguir amigos é muito difícil, tem que passar por muitos crivos. Para mim, talvez, para a primeira barreira é fácil, você vai conseguir também acessar muito pouco de mim. Agora, se você quiser me conhecer verdadeiramente, ser meu amigo, você vai ter que passar por muitos crivos. E aí tá um ponto importante que eu queria entrar também, que às vezes as pessoas confundem colega com amizade, e tem colegas que é legal você sair para um jantar, para ir para o cinema, só que você não pode emprestar dinheiro. Você não pode fazer muitas coisas. Porque senão você confunde isso e entra no limbo aí, no limbo de você perde aquela pessoa para sempre. Então tem pessoas que você não pode acessar certos campos. Então eu acredito que eu tenho poucos amigos, que esses poucos amigos eu posso realmente falar coisas importantes da minha vida, decisões que eu vou tomar. Então, eu acho que amigos eu tenho pouquíssimos. Agora, colegas eu tenho muitos e isso não é falsidade, tá? Eu falo, assim, todos os meus colegas que eu chamo também de amigos, é de verdade, é de coração. Mas tem lugares que vocês não vão acessar na minha vida. E ponto. E automaticamente você também não vai acessar o coração de todo mundo. Você não vai acessar. Concordo, né? Perfeito. Eu tenho uma dificuldade quando a pessoa fala assim, não, mas é meu amigo. Todo mundo é muito, muito amigo. Então aquela pessoa não é amiga de ninguém. Eu acho que esse é o ponto. Se ela é amiga de todo mundo, ela não é amiga de ninguém. Até porque como que você vai ser um bom amigo pra todo mundo? Você não tem tempo pra isso. Você não tem braço pra isso. Você só é amigo do povo, não trabalha, não tem família, não tem nada. Então eu não acho que, às vezes, esse termo, né, a gente acaba banalizando bastante. Minha amiga e tal. E você falou da personalidade. A minha personalidade é muito parecida com a sua. Sim. Você sou eu de calça, né? Essa é a verdade. A gente é muito parecido. Por isso que a gente se entende e se bica ao mesmo tempo. Olha aí. Porque a gente é muito parecido. Vamos lavar a roupa suja aqui. E muitas pessoas confundem isso. Exclusivo. Você vê, lá no MSBN mesmo, a gente abraça todo mundo, a gente conversa com todo mundo. E muitas vezes eu já apanhei, hoje não mais, mas eu já apanhei muito por pessoas acharem que são muito próximas minhas e na verdade não são. É que eu sou uma pessoa mais simpática, né? Sou uma pessoa mais simpática, um pouco mais aberta. Mas eu aprendi também a proteger a minha casa, proteger meu casamento, proteger meus filhos, né? Estar mais reservada, não abrir o coração para todo mundo, para não tomar porrada também. E eu acredito que os amigos verdadeiros, eles são poucos e bons, né? Uau, que conversa boa, maravilhosa, né? E você, minha pergunta você tem amigos, de fato? Você tem pessoas que você pode confiar a chave da sua casa? Você pode abrir seu coração? Será que agora, porque assim, quando a gente fala de amigos, logo vem alguém na nossa cabeça. Será que você tem pelo menos aí umas 2, 3 pessoas que vêm à sua cabeça? Então, se você agora mentalizando, né, essa palavra amigos, começam a aparecer nomes, né? Então é sinal de que você confia nessas pessoas. Mas será que você confia mesmo a ponto de abrir seu coração? Vamos lá, a minha questão é o seguinte, Aira. Eu, particularmente, que tipo de amigo eu sou? Eu, pastor Adlas, eu sou um tipo de pessoa que eu não sou de estar mandando mensagem toda hora. E isso me prejudica. Me prejudica por quê? Porque eu lembro que quando pastor de igreja, hoje eu sou pastor auxiliar, mas quando pastor de igreja, alguém chamou minha atenção, dizendo, mas como que o senhor, sendo meu pastor, não me manda mensagem? E em um momento a temperatura estava alta ali, né? Eu acabei falando, olha, eu não mando mensagem nem para minha mãe, vou ficar mandando mensagem
Então, assim, por quê? Embora eu tenha falado ali talvez com rispidez, mas, David, eu sou um tipo de camarada que eu não sou esse tipo de amigo que tá mandando mensagem. Eu pouco mando mensagem, mas quando você me procura, eu tô lá. Esse tipo de amigo que eu sou, né? Eu não tô mandando você ser igual a mim, enfim, eu tô falando como eu sou, né? Então eu sou o tipo dessa pessoa que quando você precisa, você pode contar comigo. Pode ser a pessoa que me prejudicou. Eu tenho esse problema. Se é bom ou é ruim, não sei. Me ajudem a descobrir. Mas eu tenho esse problema. Minha esposa, ela me ajuda bastante nisso. O camarada pode ter feito mal para mim mês passado, semana passada, ontem. Mas se hoje ele precisar de mim, Aira, eu vou lá, estendo a mão e ajudo. Como eu disse, eu não sei se isso é algo bom, é algo ruim, mas eu sou esse tipo de amigo. Eu sou o amigo que esqueço rápido essas infrações, essas falhas, e sempre que posso eu ajudo. Você acha que isso é bom? Eu acredito que nós fomos perdoados. A Bíblia ela fala sobre isso. Então, perdoe na medida que você foi perdoado. E nós fomos perdoados. Nenhum aqui de nós é santo, é bom, é bonzinho, é o melhor amigo de todos. Nossa, como vocês são um exemplo a ser seguido. Então, eu acho que perdoar e estender a mão numa possível necessidade é a nossa obrigação se nós nos intitulamos cristãos. Então, é nossa obrigação, não interessa se o cara te fez bem, te fez mal. Se ele precisar ali, você estenda a mão. Só que também, entenda, nós precisamos ter maturidade de entender que há tempo para todas as coisas. Há tempo de estar junto e há tempo de se afastar. E nesse tempo também dessa minha desilusão mais precisa, foi onde Deus falou para mim sobre o tempo de não pedir para voltar aquilo que Deus tinha tirado de perto de mim. Então, você insistir em uma coisa que o Senhor tirou de perto de você, de uma amizade, de um relacionamento que o Senhor tirou de perto... Perfeito. É burrice, porque você vai se estrepar lá na frente. Você vai ter uma frustração ainda maior. E nesse caso específico, as pessoas com quem eu me frustrei, hoje, de fato, não eram pessoas para estar junto comigo nesse novo tempo da minha vida, nem eu estar, muito menos eu estar, no tempo que elas estão passando também na vida delas. Porque nós somos senhores das nossas escolhas e escravos das consequências, né? Então, eu entendo que a pessoa te machucou, a pessoa te feriu, o seu papel como cristão é perdoar. E como ser humano também, prudente e sábio, é se afastar, não ter... Você vai ajudar tudo, mas você não volte mais a intimidade, queira ter aquela conexão de novo, porque aquela pessoa passou o tempo dela de viver na sua vida. Não é para esse novo tempo. Sobre essa colocação dela, eu lembrei de uma passagem, inclusive, que eu faço uma aplicação sobre Sansão, que Sansão, uma certa vez, ele estava descendo até uma cidade, e aí ele estava andando pela floresta ali, e aí ele viu um leão, pastor Adlas, e aí ele foi e rasgou aquele leão no meio, né? Sim, sim. A Bíblia fala que o Espírito Santo do Senhor se apoderou dele, que ele rasgou aquele filhote de leão ao meio. Enfim, beleza, ele foi, tinha que fazer alguma coisa lá, voltou, e quando ele voltou, ele sentiu vontade de ver o corpo do leão. Só que Sansão, ele era nazireu e ele não poderia tocar em um corpo morto. Perfeito. E aí, essa vontade de voltar a ver aquilo que você já ganhou, passou, né? Aquilo que você já venceu, aquilo que você já derrotou, é aí que tá o perigo. Porque você já passou por isso. E aí você sente vontade, de fato, de ver, nossa, eu queria olhar como é que tá aquela pessoa, eu queria saber. Mas se Deus interviu, se Deus mandou você apagar aquele contato, se Deus... Mano, sai de perto. Exclui. Enterra esse leão. Exatamente. Porque se ele permanecer à beira do caminho, uma hora você vai voltar para aquele cadáver e o diabo é perito em colocar mel naquilo que está estragado. O maior problema é que quando ele chegou, ele não saberia que lá haveria um plano de Satanás que era o mel. Tinha um enxame ali de abelhas que fizeram mel ali naquele corpo e ele foi lá, pegou aquilo.
se lambuzou todo, levou para sua família, amaldiçoou a sua família, enfim, ele amaldiçoou toda a sua casa por uma decisão de voltar a ver aquilo que ele já tinha vencido. Então, eu acho que esse é o ponto. Deus, ele tá te livrando e Deus desperta através de sonhos, através de outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me vendo aqui agora. Enterre esse leão de uma vez por todas. Porque se você deixá-lo à beira do caminho, uma hora você vai lembrar onde ficou. E é aí que mora o perigo. Tem coisas que eram para ter sido excluídas do seu celular. Tem coisas que eram para ter sido apagadas, mas você continua alimentando a esperança daquilo que pode te derrubar. Então, saia desse grupo, exclua esse contato, deixe de seguir aquela pessoa. Por quê? Porque senão vai te derrubar, vai fazer você se desviar. Você não está bem? Não tá dando para viver? Então para com isso, rapaz. Saia dessa historinha, bota um ponto final, moça, nesse leão, porque senão você vai cair e grande vai ser sua ruína. Nós já estamos agora... Nossa, pastor é fogo, né? Ele não pode... Uma oportunidade, pregou. Pô, olha aí. Você piscou, ele tá pregando aí pra você. Quer aceitar Jesus? Cuidado com os leões mortos. Cuidado com os leões mortos. Crente é fogo. A gente vai falando e vai lembrando das coisas. Tem até um hino que fala sobre a história de Absalão, né? Que Absalão, ele era conhecido porque ele era um homem muito bonito. Né? A Bíblia fala que era bonito, então o cara devia ser muito bonito. E ele era muito conhecido pelos seus cabelos, né? O cabelo dele era bonito. E como que ele morre? Cabelo enganchado numa árvore ali. Olha aí. E aí o hino fala assim, olha, corta para não morrer na guerra, é para cortar até algumas amizades. Eita. Porque existem coisas que a gente não corta, tipo o cabelo, é a vaidade, né? Esse relacionamento aí de amizade, você não corta, pode ser que você se enganche aí e seja o laço que vai levar à morte. Perfeito. Vamos já encaminhar aqui para o fim, David. Fazer aqui mais uma pergunta. A Aira falou sobre que determinadas pessoas passaram por uma fase na vida dela e hoje já não são dignas de viver com ela nessa nova fase, não é isso mais ou menos, né, Aira? Dignas é uma palavra forte, não são apropriadas, talvez. Era dignas, né? Obrigado pela correção. E talvez nem ela então, é o que eu tô falando, não. Mas assim, toda amizade tem fases, mas quando ela não te acompanha mais, o que fazer? Porque você é mãe, empreendedora, serva, já viveu o dilema de amizades que não entenderam suas mudanças, isso, né? Mas como lidar com quem ainda quer a versão antiga da Aira? Se afaste, meu amigo. Primeiro porque, querendo ou não, quando você casa, você muda. Quando você vira mãe, seu ciclo muda. Você vai vivendo fases e vão mudando. Eu tenho amigas que de 15 anos atrás que ainda caminham comigo porque vivem a mesma fase que eu. Casaram também, têm filhos também no mesmo tempo aí de idade. Algumas estão grávidas por agora. E nós temos coisas a agregar uma para outra ainda. Agora, a pessoa não tem o que agregar mais na sua vida. A pessoa, ela está cobrando de você uma postura de que já não te cabe mais. Você não é mais uma mulher solteira, um homem solteiro. Você já não... você tem filhos, você tem outras prioridades. E a pessoa fica ali te cobrando, te insistindo a ser quem você era antes. Primeiro que ela não quer o seu bem, porque você está evoluindo. Significa que ela não está. Então, a única coisa que você tem que fazer é se afastar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Só tchau. Se afasta. Tempo de afastar-se, de abraçar. Então, a gente quer agradecer aqui a nossa querida convidada, a nossa irmã Aira, por esse tempo precioso que você disponibilizou na sua agenda. E, Aira, onde é que os amigos, irmãos, internautas aqui podem lhe encontrar? Fala um pouco da Soma, fala um pouco das suas redes sociais. Poxa, minhas redes sociais são bem para mostrar um pouco da minha vida ali, do dia a dia. É @AiraOriane, meu Instagram. Aira com Y. Aira com Y. Começamos esse ano um projeto muito nobre, também que foi a criação da nossa marca, a Soma, que nós iremos voltar aqui, olha aqui,
com muito orgulho, com Nossa muita vaidade. patrocinadora. Isso. Rufem os tambores. Exclusivo. Lançamento no Reinoncast. Nós teremos a pré-venda agora nesse mês, né? Mês de agosto, mês do nosso aniversário, então é o nosso grande presente aí. E o Senhor, Ele tem nos feito sonhar sonhos dele. Porque Nobres, é isso que e é isso que está alinhado com a Eu só vontade quero de Deus. saber uma coisa, vai ter um cupom especial para os nossos seguidores? Claro que Olha vai, aí, e nós ó. iremos divulgar num episódio sobre a Soma, empreendendo com propósito. O mais novo patrocinador Pois do é, Reinoncast. pois Se você quiser também ser um patrocinador, É isso mesmo, a gente precisa de comidinhas aqui. precisa de muitas coisas. Mas, queridos, foi uma honra, temos muito ainda a falar. Se a gente for destrinchar aqui, amizades no casamento, como que faz pra você ser amigo sendo casado? Existe amizade fora do casamento? Olha. Olha aí. Existe, pastor? Minha mulher, tenho certeza que Quê? amizade com mulheres, eu acredito que não. Assim, eu acho que é mais... Eu acredito que... Homem tem amizade com com mulher. Isso, homem tem Não, amizade eu com acredito mulher. que casal tem amizade com casal, vai ser Isso. amizade. Boa. Não, Entendeu? não seria saudável. Casal tem amizade com casal. Meu marido e eu temos amigos casados também, que serão nossos Quem é meu amigos. amigo é amigo da Ana também. Exatamente. Quem é amigo dela, Porque eu acho que a gente precisa ter essa maturidade. Se a gente for falar, a gente convive com muitos casais jovens também, que hoje eu posso dizer que são meus amigos. São a respeito, a consideração, a carinho, mas eu sou amiga de todas as mulheres. Olha aí. Então esse é o pulo do gato. Já pensou em ser um investidor na obra missionária? Com apenas 50 centavos por dia, você pode ajudar a transformar a realidade de famílias e comunidades inteiras, levando alimento, educação e a luz da palavra de Deus. O Projeto Reinon atua no Brasil e em vários países do mundo, levando esperança e demonstrando o amor de Deus de forma prática. E cada contribuição, por menor que pareça, faz parte de um milagre. Acesse nosso site, escolha um plano mensal e venha fazer parte dessa missão. Com apenas 50 centavos por dia, você planta sementes que alcançam o mundo. Olha aí. Entendeu? Você tem que ter sabedoria aí nessas coisas, porque em amizade se confunde sentimento. Gente, é muita coisa para tratar, a gente trata num outro vídeo. David, Tá bom? suas considerações, meu irmão. Bom, gente, falando sobre amizades ainda, eu gostaria de dar uma dica para você. Procure amizades inteligentes, pessoas que estão falando coisas inteligentes. Eu acho que eu evoluí muito na minha vida e eu gosto de pessoas inteligentes. Eu gosto de estar perto de quem vai produzir alguma coisa, quem está criando alguma coisa, porque eu vou aprender com aquela pessoa. Volto a falar sobre você é a média de 5 pessoas que você está perto. Então, se você está perto de pessoa que é empreendedor, pessoa que fala sobre dinheiro, que quer crescer na vida, você também vai jogar nesse mesmo time. Se você tá perto de pessoas que amam a Deus, você vai amar a Deus. Então, para de procurar pessoas que só, cara, não cresce, não procura fazer um curso técnico. Essas pessoas aí, elas são colegas que você vai poder brincar, vai poder ir no cinema de vez em quando, mas elas não são amigos para você. Então, eu tô aqui perto de amigos, porque eu sei que são inteligentes, eu gosto de aprender com vocês. Então, também aqui no podcast, eu gosto de trazer pessoas inteligentes também. Nossa, gratiluz, hein? Obrigada. Então, vão ter pessoas aqui que vão vir aqui também, que vão trazer conteúdos enriquecedores. E eu quero deixar a minha rede social, @dr.davidferreira. No Instagram, minha principal conta, lá você vai encontrar de tudo, desde o meu filho, da minha esposa. Você vai encontrar assuntos sobre dente, aí sobre dentista, sobre, Deus, enfim, sobre Deus, tudo com D. Então, tudo que você quiser saber sobre a minha vida, eu posto um pouquinho lá. Então, é isso. Então, deixa eu só pra... Gostei do que ele falou e me deu um gancho aqui. Eu também falo muito sobre isso. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, conviva com pessoas boas, porque a sua média vai ser boa. E tem uma frase que eu acho muito interessante. Que se você é a pessoa mais inteligente da mesa, tá na hora de você levantar dessa mesa. Então, procure estar em lugares que te façam crescer, que te façam evoluir. Porque, como diz meu marido, ou você melhora ou você piora. Você nunca vai ficar estagnado.
você sempre vai melhorar ou piorar. Show. Aira, suas considerações aqui, nós já estamos com o nosso tempo esgotado e desde já obrigado por você ter ficado conosco até aqui, nos assistindo, consumindo esse conteúdo que de fato é enriquecedor. A nossa convidada é especial e agora ela vai estar dizendo onde você pode encontrá-la nas redes sociais. Eu acho que tu tá com TDAH. Ele tá, porque eu já dei as considerações finais e já falei. Ah, não, perdão, verdade. Eu acho que eu vacilei. Não, Mas obrigada. tudo não, bem. muito obrigada, é eu não uma vou cortar honra. essa parte do vídeo. Vai ficar mas- muito espontâneo. Mas é muita. Mas é uma honra muito grande. Me encontrem aí. Jogar meu nome no Google, você vai encontrar aí que eu tenho uma estradinha aí. Então, só as considerações finais, meu pai. Não, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada por ser a primeira mulher entrevistada no Reinoncast. Para mim é muito... esse podcast Esse podcast é a realização de um sonho do próprio Deus. E eu acho lindo a forma de Deus trabalhar, porque Ele levanta pessoas e capacita essas pessoas. E Ele dá estratégia, Ele dá provisão, porque Ele é o Jeová Jireh, né? O Deus da providência. E Ele levanta pessoas capazes, aptas, inteligentes. E o meu desejo para esse podcast é que ele cresça cada vez mais, ele alcance mais pessoas. Enquanto vocês estiverem dormindo, o Espírito Santo vai vir, abrir a cabeça de vocês, fazer aquela cirurgia espiritual e vai dar ideias, vai dar estratégia. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês alcem voos muito altos. Amém. Pastor Adlas, e quem não segue a gente ainda? Olha, quem não segue está perdendo as novidades, está perdendo conteúdo maravilhoso, edificante, enriquecedor. Você vai lá no Instagram, @Reinoncast. Você vai no Spotify, Reinoncast. Não confunda aí com a concorrência, que se você botar Reino, vai ir para um outro. É Reinon. Rede de Empreendedores Inseridos na Obra Missionária, é uma sigla. Reinoncast. Então você vai nos achar nas principais redes sociais: YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, tá bom? Vão ter lá nossos cortes, vão ter lá nosso conteúdo e tenho certeza que ele é enriquecedor. E se você também quiser me seguir, não tem erro. Homônimos meus são poucos, Adlas, né? PR Adlas, @PR Adlas, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu posto todos os dias devocionais em grupos de WhatsApp, do qual eu tenho um principal. Então, gente, você está perdendo. Siga aí essa equipe, siga o David, siga a Aira e siga-me os bons. Que Deus abençoe a todos. Nosso muito obrigado. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Amém. Tamo Tchau, junto. tchau.